Olá, meu nome é Malu, eu sou professora da ETEC Lauro Gomes e essa é uma apresentação sobre chuva ácida dentro da química ambiental. A chuva ácida é uma forma de contaminação atmosférica que ainda causa grandes controvérsias devido aos extensos danos ao meio ambiente que lhe são atribuídos. Embora haja evidências que, no século XVIII, cientistas notaram os efeitos que a indústria e a poluição ácida já estavam causando. A sua imensa capacidade destrutiva só se tornou evidente nas últimas décadas, principalmente após estudos realizados no norte da Europa. Forma-se quando os óxidos de enxofre e nitrogênio se combinam com vapor d'água da atmosfera, gerando ácido sulfúrico e nítrico, que podem ser conduzidos pelas correntes de ar a grandes distâncias, antes de se dissiparem em forma de chuva. Como sabido, a escala de pH é uma escala que vai de 0 a 14, onde o que estiver abaixo de 7 é classificado como ácido e acima de 7, básico ou alcalino. E com pH 7 é uma substância considerada neutra, ou seja, quanto menor o valor, maior é a acidez, e quanto maior o valor de pH, maior a alcalinidade. Lembrando que o pH tem uma escala logarítmica, ou seja, para cada aumento de unidade, isso representa 10 vezes o aumento da acidez ou da alcalinidade. Quando se aumenta 2 unidades, esse aumento corresponde a 100 vezes. Quando se aumenta 3 unidades, corresponde a 1000 vezes. A água da chuva não é uma água totalmente pura. Geralmente estão presentes sais em formas iônicas, e neles estão presentes sódio, cálcio, magnésio, potássio, cloretos, sulfatos, amônio, nitratos, que provocam alteração do seu pH. Além disso, o gás carbônico atmosférico dissolve-se nas nuvens e na chuva para formar o ácido fraco, que é o ácido carbônico. Convencionalmente, a chuva normal é considerada como chuva ácida natural, aquela que apresenta valores de pH maiores que 5,6, ou seja, a água de chuva pode ser classificada como ligeiramente ácida. Fenômenos naturais, como por exemplo erupções vulcânicas ou até processos biológicos, produzem tipos de micro-organismos que podem aumentar a acidez das chuvas. Os oceanos e os litorais formados de pântanos salgados e manguezais são fontes significativas de liberação de compostos ácidos para a atmosfera. Chuva ácida agravada ou intensificada. Os valores de pH inferiores a 5,6 indicam frequentemente que a chuva encontra-se poluída com ácidos fortes, como o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, e eventualmente por outros ácidos, como o clorídrico e outros orgânicos. Esses ácidos são provenientes da queima de combustíveis fósseis, como do carvão e do petróleo. Os dois mais importantes subprodutos da queima desses combustíveis são o enxofre e o nitrogênio, que gerarão dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Os motores de veículos produzem óxidos de nitrogênio e, consequentemente, também contribuem para a formação de chuvas ácidas. Aqui temos as reações de formação da chuva ácida. O poluente gerado da queima do enxofre é o dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre reage com o oxigênio do ar e forma o trióxido de enxofre. Esse trióxido de enxofre, quando em contato com a água da chuva, reage formando ácido sulfúrico, que é um ácido forte. O monóxido de nitrogênio, proveniente também da queima de combustíveis com presença de nitrogênio, reage com o oxigênio do ar, formando dióxido de nitrogênio. Esse dióxido de nitrogênio, também quando em contato com a água da chuva, vai reagir formando ácido nítrico e ácido nitroso. O ácido nítrico é um ácido forte. A água e o solo têm capacidade de neutralizar adições de ácidos e bases até um certo limite. Só depois que ele é ultrapassado, o pH desses ambientes sofre mudanças bruscas e acentuadas.
Precipitação ou deposição seca, ácida. A chuva ácida é quando tem uma deposição úmida de compostos ácidos. A precipitação ou deposição seca é quando a poluição que se precipita ao solo antes de ser absorvida pela umidade do ar deposita-se nas árvores, edifícios e lagos, geralmente na área onde foi produzida. Aqui temos as consequências da chuva ácida. Nos ambientes aquáticos, ela destrói a vegetação aquática, provoca o desaparecimento de peixes e a rápida mudança de pH leva a uma alta taxa de mortalidade e a permanência da acidez por um longo tempo, conduzindo à esterilidade dos peixes. Nas florestas, destrói células respiratórias das folhas e das árvores. No solo, diminui o pH. Nos prédios, causa a corrosão do concreto, do cimento e do ferro. Nos monumentos, ataca mármores e pedras calcárias. Para a saúde humana, um pH baixo favorece a mobilidade de espécies metálicas, o que pode aumentar o nível de metais tóxicos, como alumínio, manganês, cádmio e mercúrio. Regiões onde foram relatados aumentos nas concentrações de dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio registraram elevações de enfermidades respiratórias, especialmente em crianças. Calagem. Solução ou paliativo. A calagem é a adição de carbonato de cálcio moído, que possui uma ação antiácida e é capaz de reduzir a acidez quando aplicado em lagos, rios e solos. Isso devido à alcalinidade do cálcio. Estima-se que são necessárias cerca de 4 toneladas por hectare para se elevar o pH de 5,5 para 6,5. A calagem deve ser repetida em intervalos de 2 a 5 anos. Vantagens e desvantagens da calagem. Vantagens. Plantas e animais podem retornar imediatamente ao lago após a aplicação. E os peixes podem se reproduzir com êxito, pois os metais tóxicos ficam depositados no fundo do lago. Dentre as desvantagens, nós temos que esses metais depositados no fundo do lago afetam as espécies que vivem lá. Esse processo leva muito tempo e é dispendioso, ou seja, é caro, e ele ataca o problema e não a sua origem. Dentre a prevenção da chuva ácida, nós temos a purificação do carvão mineral, purificação do petróleo e derivados reduzindo a presença de enxofre, veículos motores mais eficientes dotados de catalisadores, uso de transportes coletivos, caldeiras com sistema de absorção de dióxido de enxofre. Como a chuva ácida atua sobre os seres vivos? A solubilidade dos metais, como o alumínio, manganês e cádmio, tem a solubilidade aumentada com a diminuição do pH. O alumínio é um fitotóxico, ou seja, ele causa prejuízo às raízes, diminui a capacidade das plantas absorverem nutrientes e afeta o crescimento das sementes. Desmatamento. Enfraquece as árvores, matando as folhas e limitando os seus nutrientes. E como essas árvores fazem parte de um sistema mútuo, outras árvores serão atingidas, podendo destruir até florestas. Na agricultura, plantações são afetadas da mesma forma que as árvores. Na água, quando acidificados, eles até parecem limpos e cristalinos, porém praticamente não há mais vida nessa água devido à solubilidade de metais tóxicos. Água com pH menor que 5 tem musgos e plânctons que começam a proliferar, iniciando-se uma crescente perda de algumas populações de peixes com menor tolerância à acidez. A água já está praticamente desprovida de peixes e o fundo do lago fica recoberto com detritos orgânicos. Segue abaixo um link de uma experiência em laboratório com a produção da chuva ácida e seus efeitos. Referência bibliográfica e obrigado por assistir.